Facebook, no YouTube. Amados irmãos e irmãs, sintam-se todos bem-vindos a esse nosso encontro vespertino ao redor da Palavra de Deus. Já vos advirto que teremos uma tarde agitada. Lá fora estão comemorando já as políticas, vamos dizer assim, tempo de política com foguetes, com músicas, com gritos, com pulos, com danças, imagina. Então, é uma festa só. Por isso vocês ouvirão aqui os rumores a mais. Além das motos, que todas as tardes a gente ouve, nós ouviremos também esses barulhos aí. Mas vamos confiar em Deus e continuar a nossa missão de refletir mais uma passagem, uma bela passagem do Evangelho de Mateus para todos nós. Amados irmãos, invoquemos o Divino Espírito Santo, o dom de Deus, para que Ele aqueça o nosso coração, como aqueceu o coração dos discípulos de Emaús, para que Ele encha a nossa vida com a sua graça, encha a nossa vida de sentido, ilumine a nossa mente para que a partir dessa reflexão de hoje possamos produzir frutos, que esses frutos eles permaneçam em nossa vida e na vida de tantos quantos encontrarmos e que necessitam da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos refletir a negação de Pedro, Mateus capítulo 26, de 69 a 75. Mateus 26, de 69 a 75. Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não, sei de que estás falando. Não tem vírgula, não é? E ele disse: Não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguear e a jurar: Não conheço esse homem. E nesse instante um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos diante de uma negação de Pedro. Pedro, diante das perguntas das pessoas que estavam ao seu redor, enquanto ele se aquecia na fogueira, junto com os soldados, junto com os empregados do sumo sacerdote, no pátio do sumo sacerdote, ele negou que conhecia Jesus, negou que fazia parte do grupo dos que seguiam Jesus. E no momento em que ele negou pela 3ª vez, o galo cantou, confirmando a profecia que Jesus tinha realizado quando ele afirmou que nunca abandonaria o Senhor. Fixemos um momento o nosso olhar, a nossa atenção diante dessa negação de Pedro, que representa nada mais que uma tentativa de sobrevivência. Muito mais do que desprezar o Senhor, não se interessar pelo Senhor, ou até mesmo não é sinônimo de traição, que poderíamos, não é, associar essa negação de Pedro
há um sinônimo de traição, ou seja, dizer que Pedro foi um traidor. Pedro foi um negador, ele negou que estava com Jesus, ele negou que fez parte do grupo, mas ele não negou de coração. A gente sabe que Pedro não foi capaz de negar o Senhor porque ele foi até onde levaram o Senhor. Ele ficou observando distante para saber como tudo aquilo acabaria. Isso demonstra preocupação, interesse, isso demonstra amor. Nós poderíamos até questionar até que ponto esse amor de Pedro pode ser verdadeiro. No entanto, não podemos negar que Pedro não sentia nada por Jesus, porque suas ações de curiosidade, de interesse, revelam o oposto de uma traição. O que a gente percebe aqui é claramente uma tentativa de sobrevivência. Tendo visto o que acontecera com Jesus, não somente Pedro ficaria com medo. Nos coloquemos no lugar de Pedro. Se a gente hoje tem medo de coisas bem menores do que aquelas, não saímos à rua durante a noite com medo de sermos assaltados, não visitamos certos lugares por medo da violência, não enfrentamos certas situações porque temos medo das retaliações, dos efeitos do nosso enfrentamento, quanto mais enfrentar uma multidão, como o texto falava, uma tropa de policiais armados com paus, armados com tochas, para pegar um homem somente. Eu acredito que todos nós teríamos, no mínimo, medo de enfrentar aquela situação. Mas Pedro não teve medo, tanto que tirou a sua espada da bainha e cortou a orelha de um dos soldados. Ou seja, ele estava disposto para a luta, para o combate, no afã de defender Jesus, com os seus sentimentos à flor da pele, não pensou duas vezes em usar também a violência para combater os violentos. Ou seja, Pedro estava acostumado a combater a violência com a violência. E nós também possivelmente agiríamos da mesma forma, vendo um amigo sendo preso injustamente, um companheiro, uma companheira, um esposo, esposa, namorado, namorada, alguém que nós amamos muito, pai, mãe, enfim, irmãos, agiríamos também sem pensar, mas com a cabeça fria, tendo visto toda a situação que aconteceu com Jesus, dificilmente nós nos apresentaríamos de modo pacífico e diríamos, podem me levar também junto com ele. Percebemos que a reação de Pedro é uma reação humana que não foge ao contexto, não só da época, mas do contexto sociocultural da humanidade, do ser que pensa nas consequências de suas ações. Então Pedro agiu com esperteza para saber o que ia acontecer com Jesus, até que ponto eles acusariam o Senhor. Quem sabe Pedro não estaria disposto a, se eles liberassem o Senhor e curar suas feridas, levar para um lugar seguro. Afinal de contas, Pedro não sabia até onde eles poderiam chegar com aquela prisão e com aquelas acusações contra Jesus Cristo. Tendo fixado nosso olhar sobre esta posição, podemos voltar aqui às outras partes do texto, aos versículos, e analisar de modo mais atencioso. Pedro estava sentado fora no pátio, ou seja, o autor fez questão de dizer onde é que Pedro estava reunido, ou seja, muito próximo. E as pessoas começavam a dizer, você também é galileu. E foi denunciado pelo modo de falar. Os baianos falam diferente dos mineiros, os mineiros falam diferente dos cariocas, os cariocas falam diferente dos gaúchos. E nós somos reconhecidos quando nós falamos por causa do nosso sotaque. Apesar de todos nós falarmos o português, mas cada região, cada estado tem o seu modo de pronunciar o seu português. Então a mesma coisa no tempo de Jesus.
Portanto, ele negou pela primeira vez: não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio, se aproximou mais ainda. Então outra criada viu Pedro e disse: este também estava com Jesus o Nazareno. Dessa vez ela foi categórica. Pedro negou outra vez, e pouco tempo depois disseram: é claro que tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. E Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo que não era. Ou seja, com todas as forças, Pedro começou a negar que conhecia Jesus. Percebeu que a situação estava complexa, não dava mais para sustentar simplesmente dizendo um não, de modo pacífico. A única forma que ele poderia usar para sair daquela situação era sendo agressivo, era sendo violento com as palavras, para se tornar convincente diante daquelas acusações categóricas e cheias de razão. Portanto, Pedro chegou a negar pela terceira vez e o galo cantou. Mas nesse momento, se as pessoas foram convencidas pela força na palavra, o interior de Pedro se despedaçava diante do canto do galo. O canto do galo fez Pedro se emocionar, porque a sua estrutura de vidro interior, que ainda resistia diante da violência com a qual Jesus Cristo foi preso, que ainda resistia diante das acusações, das bofetadas e cusparadas que Jesus recebia, se despedaçou diante do canto do galo. Porque aquele canto ecoou fundo no seu sentimento, na sua memória afetiva. Aquele canto do galo fez Pedro recordar o momento de intimidade, que viveu com o Senhor. E Pedro não pôde mais negar para si mesmo o que ele estava fazendo. Então as lágrimas, elas funcionam como uma válvula, uma tampa diante da pressão que nós estamos sofrendo. É como que uma panela de pressão sem o pito. Existe uma pressão muito grande no interior da panela, e sem essa válvula, sem o pito, a panela estoura, e com ela tudo que está ao redor também estoura. Amados irmãos, peçamos a Deus que nos capacite com a sua graça, com a sua força, para que nós possamos testemunhar o Senhor em todos os momentos. Não somente nos momentos de paz, de bonança, onde nós somos confortados, abraçados pelo Senhor, alimentados pela sua palavra, confortados pela sua graça, acompanhados pela sua presença. E nesses momentos é fácil todos nós sermos fiéis ao Senhor. No entanto, nós devemos ser fiéis ao Senhor, principalmente diante das ameaças do mundo, das acusações do mundo, das práticas inumanas ou desumanas ou imorais que o mundo pratica contra o ser humano e contra a criação. Defender o ser humano e a criação é defender Jesus, é dizer em alto e bom som que eu sou cristão, que eu faço parte do grupo dos seguidores da vida, que eu faço parte do grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Estão queimando nossas florestas, estão queimando os pobres, estão queimando os índios, estão queimando os marginalizados. E nós, o que estamos fazendo diante desse fogo que destrói não só florestas, animais, mas também pessoas, crianças, idosos, os mais necessitados, os mais frágeis diante de um sistema desumano e imoral, e que nós aceitamos como politicamente correto, no entanto, passa longe dos olhares de amor, de caridade, que Jesus Cristo nos ensina a ter e nos ensina a dar também aos outros. Peçamos a Deus a graça de continuar testemunhando, sendo a favor da vida, toda a vida, animal,
humana, que é também animal, toda a vida natural, vegetal e tudo aquilo que o Senhor deixou para todos nós. Obrigado a todos por essa participação aqui em nossa live. Padre Marcelo que entrou por aí, os catequistas de Retirolândia, obrigado a todos os retirolandenses, enxuenses que entraram, serrienses também que entraram, aquele popolo de Itália, Yuri, também que assiste, espero que compreendam também, sempre presente em nossas lives. Então, obrigado, se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e de seguir também na nossa página aí no Instagram. Laila, nossa doutora, abraço e saudade também. Todos vocês. Estamos juntos pela oração. Uma santa tarde a todos.